Mas para trabalhar com a política pública, a gente precisou discutir o que a gente está falando como dança contemporânea. E aí falou-se muito em modo de produção, mais do que em estilo ou currículo ou que a pessoa já desenvolveu, enfim. Mas a gente passou a utilizar isso um pouco como argumento político, né? Um modo de fazer que tem a ver com a pesquisa de linguagem, enfim, coisas que foram muito bem faladas e que se transformaram num certo vocabulário comum no âmbito de São Paulo, da cidade de São Paulo, por causa do fomento. Mas a gente começou a ver que essas definições fazem água, como a gente disse, ou seja, são definições que não tem muito sentido em vários aspectos, né? Então tem desde gente que diz que dança contemporânea é tudo que está sendo feito hoje, até várias outras definições. Eu cada vez mais me interessa definir menos, né? Me interessa definir menos porque eu nem sei se o que eu faço é dança contemporânea. Eu não sei se é performance, eu não sei se é teatro, eu não sei se é música, eu não sei se é arte visual, né? É um trabalho da cena, mas também não é. Eu acho que essa ideia de localizar, embora seja necessário para conversar com uma instituição do mundo, ela não dá conta, ela não é suficiente para o que me interessa no trabalho. Então, eu não defino mais. O que eu faço? Eu trabalho com a ideia de movimento, né? Pode ser um movimento que eu possa estar parado sem fazer nada, para mim tem movimento do mesmo modo. Eu trabalho com a ideia dos saberes do corpo, eu acho isso fundamental. Defendo isso como, assim, algo que é específico do nosso fazer, que é amplo e que eu acho que falta à nossa sociedade. Então eu acho que esse é um serviço público, como artista. Eu acho que só fazer a sinapse, só a propriocepção, tudo que a gente trabalha com relacionado aos saberes do corpo, e que pode ser de fazer uma aula de balé, pode ser de fazer contact, pode ser de sentar e ler Deleuze. Todas essas questões são questões que a nossa sociedade precisa, que nós precisamos, que me motivam, que eu preciso, né? Eu preciso para não enlouquecer, né? A arte para mim é o sentido da existência, então é estar vivo, é o meu sentido de espiritualidade, seja lá o que for, é o meu sentido estético, de trabalho, de convivência, modo de vida, né? De estar com as outras pessoas. E então para mim dança contemporânea é isso, né? Pode ser teatro contemporâneo, pode ser música contemporânea, mas vou chamar de dança contemporânea, né? Só existo coletivamente, só existo em relação a. E portanto, se nós só existimos em sociedade, só existimos, isso não quer dizer uma massa de gente uniforme pronta para aderir a um próximo fascismo, né? Mas sim uma massa de individualidades que só existem em relação umas às outras. Eu acho que o corpo e a dança aí tem um papel fundamental. É como se amplificasse a consciência dessas relações todas, né? Dos nossos afetos, da maneira que a gente está relacionado uns com os outros. Aí a escolha de fazer um trabalho cênico que vai para o palco, ou de fazer um trabalho que vai para o vídeo, ou de fazer um trabalho que vai ser escrito, ou de fazer um trabalho que vai só para o Facebook, né? Aí é uma escolha. Aí é que material que você está se debruçando. Você vai usar plástica, você vai usar música, você vai usar luz, Aí são escolhas que obviamente vão definir toda a existência daquela obra, que ela é tudo aquilo. Então é até difícil para mim me definir como alguém que faz dança. A gente tem aqui os concursos, os fondos se chamam editais, né? São concursos que você inscreve e que você compete pela verba e tem que cumprir certas coisas. Então, essa tensão entre os meios materiais e o que está colocado no projeto
e o que se pretende realizar, que é um processo aberto, todo o tempo ela está tensionando. O que eu não acho necessariamente ruim. Isso me faz pensar, me obriga a ser criativo, enfim. E eu tenho os meios de trabalhar, porque eu estou recebendo uma verba, né? A gente já faz isso sem verba, com verba é melhor. Então, isso daí, para mim, começa no tensionamento que eu fiz quando eu fiz os projetos, porque o meu projeto anterior, ele já tensionava aí. Por exemplo, a gente precisa mandar a ficha técnica, todas as pessoas, no projeto. Eu sempre mandei, já faz isso uns 3, 4 anos, que eu mando sem a ficha técnica e justificado que essa ficha técnica se formará ao longo do projeto. Por 1 ano e meio, 2, eu fui recusado. E eu politicamente falava sobre isso e reclamava sobre isso. Bom, São Paulo é uma cidade muito grande e até poucos anos atrás, em que nós estávamos muito ilhados, muito fragmentados, né? Tanto no sentido das diferenças de trabalho, quanto no sentido de informação. Haviam alguns núcleos, né, mais formados, alguns espaços que já têm tradição de juntar artistas e tudo, mas havia pouca comunicação e pouca tolerância à alteridade, né? E eu acho que isso foi se modificando com essa luta por políticas públicas. Então, quando Mobilização Dança conseguiu, depois de 5 anos de luta, criar a Lei de Fomento à Dança, passou a haver um financiamento fixo anual para projetos de pesquisa e criação em dança. Isso teve momentos em que isso teve risco de deixar de existir, e tudo isso mobilizou as pessoas em defesa disso, mesmo com as críticas que todos possamos ter a questões de funcionamento, de tudo isso. Mas criou uma diferença. A gente passou a ter 30 grupos por ano produzindo, passou a ter um pequeno mercado de trabalho para produtor, iluminador, que antes a gente conseguia um iluminador que trabalhava com teatro e a gente conseguia alguém para fazer alguma coisa para dança. Hoje a gente tem iluminadores de dança que estão trabalhando, a gente já tinha, mas eles podem trabalhar nisso, né? Produtores que trabalham para dança, assessoria de imprensa, quer dizer, começou a ter um proto-mercado e junto com isso começou a ter também uma troca maior de, pelo menos nós nos conhecermos, continuando diferentes. E eu acho isso a melhor coisa que pode acontecer quando se cria um ambiente, né? Eu acho que hoje a gente está com um ambiente, a gente tem problemas do tipo, faltam espaços para se apresentar, faltam ações de difusão para levar um público maior, né? O problema é um problema do Brasil, espaços culturais municipais, estaduais. A nossa discussão com o governo do estado é péssima, o governo do estado não está nem aí, tem uma outra política, né, que é uma companhia oficial que consome todos os recursos e que gasta não sei quanto em passagem para um monte de gente vir assistir, gasta não sei quanto, gasta muito dinheiro, e a política deles é essa, né? A outra parte, que é um edital muito fraquinho, né? E então a gente, e ao mesmo tempo você está numa cidade que concentra muito, que é muito cara, que a sua produção é cara, mas e que ninguém conhece a produção de São Paulo. Isso é uma outra questão que nós estamos discutindo, né? Agora nós começamos a conhecer, mas o Brasil não conhece. Então eu acho que é um bom momento. E ao mesmo tempo é um momento perverso, como todos, porque a gente tem uma questão política que está acontecendo no mundo, que eu acho que é em todo lugar, né, muito perversa, com os poderes, né, articulados de uma maneira a arrasar tudo que não seja para servir ao capital, né, meio que isso. Então é difícil, continua muito difícil. Acho que a gente tem uma guerra pela frente bem séria, que está se armando, que embora seja melhor do que a maioria da América Latina, a gente tem consciência disso, ao mesmo tempo, no cumprimento dos contratos e tudo isso, a situação é frágil.
Tenho que falar sobre o Brasil e a América Latina, assim, acho que, né, porque eu morei no Uruguai muitos anos e eu me lembro de tanto no Uruguai ter notícias da América Latina de diferentes lugares. Não tanto como deveria, mas tinha, né? Todo dia eu lia alguma coisa sobre o México, algo sobre a Argentina, um dia algo sobre a Bolívia, outro dia algo sobre o Equador, ou sobre a Colômbia, ou sobre o Chile. Alguma informação eu tinha. Aqui no Brasil a gente é completamente ignorante da América Latina, né? É muito fechado. O Brasil é muito voltado para a Europa, para os Estados Unidos, e hoje em dia é muito voltado para si mesmo, que é um avanço. Porque o processo de autoafirmação nacional que está em curso. Mas eu sinto muita falta da gente criar realmente estruturas de troca, né? Eu acho que a gente precisa se encontrar, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que ver milhares de obras uns dos outros e milhares de mesas discutindo o conceito e isso. Acho que a gente precisa se encontrar, criar situações de encontro para nos conhecermos mais em ação, em convivência.